Olá, colegas! Chegamos no momento de revisar diabetes mellitus e conhecer ainda melhor a nossa banca. Como você já deve ter percebido, durante os processos de revisão aqui dos conteúdos, a gente precisa ter papel e caneta em mãos. Temos questões que você deve pausar para fazer a resolução. A gente conversa sobre o conteúdo a seguir e logo em seguida faz a resolução da questão em conjunto. Então já vamos começar com uma questãozinha. Faz o pause para resolver. Joia, vamos seguir. Aqui a agenda da nossa aula. A SES é bem eclética em relação aos conteúdos cobrados para diabetes. A gente encontra questões relacionadas a diagnóstico, ao segmento, mas nos últimos anos o foco da SES tem sido voltado para essas 3 últimas drogas, que são os novos antidiabéticos orais. Então, nessa parte da aula você não pode piscar, certo? Vamos lá. Não podemos falar de diabetes sem falar da insulina, que é um hormônio peptídico produzido e secretado exclusivamente pelas células beta-pancreáticas. Esse hormônio tem ações imediatas, ações tardias. Em relação à ação imediata, é aquela que a gente sempre lembra, que é mediar a passagem da glicose do extra para o intracelular. Isso acontece porque a glicose estimula a exposição das glúteos, que são proteínas transportadoras de glicose, na membrana celular, e isso favorece a entrada de glicose. De ações tardias existem várias, inclusive relacionadas à transcrição de enzimas que podem durar inclusive dias. Quando a gente pensa em insulina de forma global, a gente deve lembrar de um hormônio que tem ação anabólica, ação de economia de energia. Quando a gente coloca isso para a avaliação dos carboidratos, lembra de diminuição de gliconeogênese, né? Vai diminuir gliconeogênese, vai favorecer formação de glicogênio, diminuir quebra de glicogênio, diminui glicogenólise. Então, tudo isso na tentativa de economizar energia. Quando a gente coloca isso para proteínas e para lipídios, acontece da mesma forma. Para proteínas, a insulina favorece a formação proteica e diminui a proteólise, e para os lipídios também, diminui a lipólise e favorece a lipogênese. De mecanismos de diabetes, a gente sabe que os principais são resistência à ação da insulina, cujo protótipo é o diabetes tipo 2, a secreção deficiente da insulina, cujo protótipo é o diabetes tipo 1, e tem ambas situações, né? Tanto a resistência quanto a secreção de insulina deficiente em conjunto. Isso geralmente acontece naqueles pacientes que têm o diabetes tipo 2 de longa data e que já evoluíram com aquela falência secundária das células beta. E aí a gente faz a junção da resistência com a secreção insuficiente. Diabetes é uma síndrome metabólica, então caracterizada pela presença de hiperglicemia. Existem vários tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e tipo 2 são os principais e os mais cobrados. E é o que a gente vai focar aqui hoje. Diabetes gestacional também tem um módulo exclusivo na parte da obstetrícia para o estudo. De outros tipos de diabetes, diabetes tipo MOD, que são vários tipos de MOD, né? Aquele diabetes de herança autossômica dominante. Tipo LADA, tipo mitocondrial, tipo neonatal, diabetes secundário, a pancreatite, a processos infiltrativos, a outras endocrinopatias não costumam ser cobrados. Então, por isso que a gente vai focar aqui em DM2, que chega a mais de 90% dos casos de diabetes, e diabetes tipo 1 também. Vamos lá. Principais diferenças entre DM1 e DM2. Primeiro, DM1 a gente lembra que é uma doença imunomediada, é uma doença autoimune. Existe um subtipo de diabetes tipo 1, que a gente chama de diabetes tipo 1B, que a gente não consegue detectar qual foi o anticorpo, não consegue detectar o motivo da destruição das células beta-pancreáticas. Esse é um tipo de diabetes tipo 1 raro, não é comum. Acontece mais em asiáticos e afrodescendentes. E no final das contas não muda a conduta. É só para classificação mesmo. DM2 é multifatorial, né? Atualmente a gente conhece pelo menos 8 mecanismos que a gente conhece como octeto de De Fronzo, octeto ominoso, nos quais existem variados mecanismos para
chegando à hiperglicemia, sendo que os mais recentemente descobertos têm relação com os rins, né, uma diminuição da capacidade de reabsorção da glicose renal, em relação ao sistema nervoso central, na regulação da glicose, em relação aos hormônios incretínicos, que são hormônios intestinais com a capacidade de regular a glicose, que a gente vai ver lá na frente tudo isso bem direitinho. DM1 tem relação com HLA, DR3 e DR4, enquanto que no DM2 existe uma associação familiar bem importante, mas é poligênico. A gente não consegue detectar alterações gênicas específicas no DM2. Qual é o fenótipo clássico do DM1? Aquele indivíduo jovem, aquele indivíduo magro. Mas é exclusivo desse fenótipo? De forma alguma. Do mesmo modo, DM2, fenótipo clássico, paciente obeso, acima de 40 anos, que tem uma história familiar bem importante de DM2, mas também não é exclusivo. Inclusive, com essa epidemia de obesidade na infância, a gente tem visto DM2 em crianças. Quais são os sintomas clássicos do DM1? Aqueles sintomas de insulinopenia, que a gente conhece como 4Ps. Polifagia, polidipsia, poliúria e perda de peso. São os 4Ps que são os sintomas clássicos do DM1. No DM2, nos primeiros anos de diagnóstico, ou mesmo paciente sem saber que tem diabetes, não tem sintoma nenhum. Para que apareça algum sintoma, são anos de diagnóstico de diabetes lá latente. Inclusive, à época do diagnóstico, já pode haver alguma complicação crônica da doença. Então, geralmente são pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos. Agora, quanto a esses anticorpos no DM1, eles podem preceder a hiperglicemia em meses, até em anos, mas nem todo mundo que tem um anticorpo positivo vai desenvolver diabetes. Existe sim uma associação de quanto mais anticorpos positivos, maior o risco de DM. Exemplo, quando a gente tem o anti-ilhota positivo, o indivíduo tem um risco mais ou menos de 40% de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Quando a gente tem dois autoanticorpos positivos, anti-ilhota junto com anti-insulina, esse risco aumenta para um pouquinho mais de 70% de desenvolvimento de DM1 nos próximos 10 anos. Nem todo mundo vai desenvolver, mas quanto mais anticorpos, maior a chance de desenvolver a doença. E quais são esses anticorpos? Os 3 primeiros listados são os principais. O anti-ilhota, que tem uma sensibilidade boa, o anti-GAD, que costuma ser o mais cobrado, e por isso é o que você mais deve lembrar, tanto em provas quanto na prática clínica, ele é utilizado de forma muito frequente, porque ele é muito duradouro. Então, após o diagnóstico de diabetes, ele ainda fica muito tempo presente e a gente consegue detectá-lo muitos anos depois do diagnóstico. E lembra, aqui ó, marcadinho, GAD-D de duradouro. Lembra dessa duração mais prolongada do GAD. Anti-insulina é um anticorpo que é mais frequente em crianças pequenininhas, então associa o IN de insulina com o IN de infância. E os outros autoanticorpos, o antitirosinquinase também é bastante utilizado, mas esses dois últimos são menos estudados e são menos utilizados na prática clínica. O que é que precisa lembrar daqui sem falta? O anti-GAD, que tem o D de duradouro. Então vamos voltar para aquela questão que eu apresentei lá no comecinho. Paciente com 18 anos de idade chega a Pernambuco com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 há 2 anos e pensando na confirmação diagnóstica, qual dos anticorpos abaixo apresenta a maior chance de ainda estar positivo? É o que a gente acabou de comentar. Qual é o que fica mais tempo depois do diagnóstico? É o GAD, que tem o D de duradouro. Aqui a resposta correta é a letra E. O que é que a gente pode comentar em relação aos outros autoanticorpos, né? Os 3 primeiros apresentados aqui realmente são autoanticorpos relacionados ao DM1, mas esse, letra D, o anti-TPO, é o antitirioperoxidase, é um autoanticorpo relacionado à tireoidite crônica, né? A tireoidite de Hashimoto. Então, a gente já cortaria, e como a gente sabe que o mais duradouro é o GAD, aqui está marcada a questão correta, a alternativa correta, letra E. Vamos seguir, nova questão para você resolver. Vamos lá agora com diagnóstico e segmento do diabetes. Aqui essa tabelinha bem clássica que todo mundo já viu. E aí você pergunta, Débora, preciso decorar esses números?
precisa. Então, foca aqui nessa última coluna, né, que a gente tem o diagnóstico de diabetes com a glicemia de jejum maior ou igual a 126, uma glicada maior ou igual a 6,5 e um TOTG, né, 2 horas após a sobrecarga de glicose, maior ou igual a 200. Isso aqui você precisa realmente lembrar. Para confirmar o diagnóstico, a gente precisa repetir a dosagem, né? Então, a gente pode utilizar 2 testes iguais em 2 amostras diferentes, ou na mesma amostra o paciente fez uma glicemia de jejum e uma glicada. Se os dois exames virem com o resultado alterado para a DM, a gente também já consegue fechar o diagnóstico. É importante que a gente confirme a alteração. A única situação em que a gente não precisa confirmar que uma única dosagem seria suficiente para fechar o diagnóstico é quando aquele paciente tem toda a clínica de insulinopenia, o paciente que tem os sintomas clássicos de diabetes, está perdendo peso, está com polifagia, poliúria, polidipsia, faz uma glicemia casual, não precisa ser glicemia de jejum, e o valor dá superior a 200, aí a gente não precisaria repetir. Uma dúvida que já apareceu, pode ser glicemia capilar? Gente, no dia a dia sim, mas para a prova não. É a glicemia venosa que a gente precisa utilizar para o diagnóstico sem a confirmação, né? Sem a repetição. Então, qual é o teste mais utilizado? Aqui só para a gente revisar a glicemia de jejum, pela sensibilidade, que é ótima, pelo baixo custo, pela acessibilidade. Então, teste mais realizado, sem dúvida, para diagnóstico, é a glicemia de jejum. O melhor teste dos 3 para predizer complicações, especialmente complicações microvasculares, é a glicada. E o teste mais sensível, uma vez que o que primeiro o paciente diabético perde é aquela capacidade de fazer um pico bom de insulina depois de uma alimentação, depois de se alimentar. Então, como exame mais sensível, a gente tem o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, mais utilizado jejum, mais relacionado a complicações glicadas, mais sensível TOTG. E aí depois você volta aqui para ver essa coluninha, essa última coluna, que é bem importante que você grave esses números. Vamos para as indicações da insulina, quais são? Primeiro, falência no tratamento com antidiabéticos orais. Então, o paciente já faz 3 antidiabéticos orais e chega para você, ainda não está bem compensado, faz 3, 4 antidiabéticos orais, não está bem, chegou o momento de introduzir a insulina. Se o paciente tem clínica de insulinopenia, está perdendo peso, tem aquelas polidipsia, polifagia, poliúria, é indicação de insulina. Em relação a números, isso aqui não é congelado não, certo? Mas a título de prova, a gente precisa lembrar desses valores. A banca colocou uma glicemia de jejum superior a 300, uma glicada superior a 9, muito provavelmente ela vai ter lá uma alternativa querendo que você marque o início de insulina para esse paciente. E gestação e estresse agudo. Na gestação, paciente DM2, gestante, já fazendo alguns antidiabéticos orais, quando engravida, a gente precisa fazer alguns ajustes. São pouquíssimos antidiabéticos orais que são aprovados para uso durante a gravidez. Somente metformina e glibenclamida, que é pouquíssimo utilizado. Então, na gestação, a insulina acaba ganhando uma importância maior. Estresses agudos, como sepse, como traumas, cirurgias de grande porte, a gente também se beneficia do uso da insulina.